Oi, esse é o canal Verdade da Alma. Se inscreva-se no canal e venha aprender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada e suas histórias. Jesus, em suas parábolas, costumava usar histórias simples, mas repletas de significados profundos, para ensinar princípios espirituais. Uma das mais tocantes e transformadoras é a parábola do filho pródigo, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Ao contar essa história, ele transmitiu uma mensagem de perdão, misericórdia e do imenso amor de Deus por todos os seus filhos, independentemente de suas falhas. A história começa com um homem que tem 2 filhos. O mais jovem, em um gesto de impaciência e orgulho, pede a parte da herança que lhe cabe, antes mesmo da morte do pai. Esse pedido, além de uma afronta à tradição, era uma espécie de declaração de que o filho queria viver sua própria vida, longe dos laços familiares e da responsabilidade. O pedido de herança não era apenas uma quebra de tradição, mas uma verdadeira agressão emocional ao pai. Na cultura judaica da época, a herança era um símbolo não apenas de bens materiais, mas também de responsabilidade familiar. O filho que pedia a herança antes da morte do pai estava dizendo de forma implícita que não via mais valor na relação com seu pai, na casa que o acolhera, nem no legado que ele deixaria. Esse tipo de pedido também significava a negação de um relacionamento profundo e comprometido com o pai, substituindo-o por uma visão de liberdade e prazer imediatos. Apesar disso, o pai, com grande generosidade e talvez até tristeza, cede ao pedido do filho e divide a herança. Naquela sociedade, a herança era distribuída entre os filhos, com a maior parte ficando para o filho mais velho, como era o costume. Assim, o filho mais novo recebe sua parte, que provavelmente não era pequena. Ele agora tinha tudo o que pensava precisar para a vida: dinheiro, liberdade e o desejo de experimentar o mundo à sua maneira. Com a herança nas mãos, o filho mais novo não perde tempo. Ele parte para uma terra distante sem se importar com os laços que deixava para trás. O que ele não sabia, ou talvez não compreendesse na juventude, era que essa distância física também se tornaria uma distância emocional e espiritual. Ele acreditava que poderia escapar de todas as responsabilidades, mas logo descobriria que, ao buscar liberdade, estava se afastando da verdadeira fonte de vida e segurança. Na terra distante, ele começa a gastar sua fortuna de forma imprudente. A Bíblia não detalha exatamente o que ele fez com o dinheiro, mas podemos imaginar: festas, amigos falsos, bebida, diversão sem limites e uma busca insaciável por prazer. Nesse cenário, o jovem, que acreditava estar em busca de liberdade, estava, na verdade, se perdendo cada vez mais. Sua riqueza não só atraiu falsas amizades, como também o conduziu a um caminho de destruição pessoal e espiritual. Ele acreditava que poderia controlar sua vida sem a necessidade do pai, sem restrições, mas logo se vê em um vazio profundo e sem direção. O ápice da história acontece quando uma grande fome atinge aquela terra distante. O jovem, agora sem recursos e sem amigos sinceros, se vê em total desespero. Ele começa a trabalhar como cuidador de porcos, um trabalho humilhante, especialmente para um judeu, pois os porcos eram considerados impuros. Esse cenário de miséria, combinado com sua solidão e arrependimento, leva o filho a refletir sobre a vida que havia deixado para trás. Ao observar os porcos, ele percebe algo profundo. Ele deseja a comida dos porcos a ponto de se esquecer de sua própria dignidade. Nesse momento, ele finalmente cai em si. O que ele vivia antes na casa de seu pai não era perfeito, mas era bom. Havia segurança, um lugar para descansar e, acima de tudo, a presença de seu pai. O filho começa a pensar em como os empregados de seu pai tinham uma vida melhor do que ele, e é nesse momento que ele toma uma decisão importante. Vai voltar para sua casa e pedir perdão.
Ele planeja confessar suas falhas, não mais como filho, mas como um simples servo, porque acredita que perdeu todo o direito de ser tratado como filho. O retorno do filho não é fácil nem simples. Ele sabia que estava indo de volta para a casa que havia abandonado com suas próprias mãos, sabendo que não tinha mais direito algum sobre o amor e o respeito de seu pai. Mas havia algo em seu coração, o arrependimento. Ele queria voltar, mesmo que isso significasse ser tratado como um empregado. Enquanto ele ainda estava longe, seu pai o avistou. E aqui está a beleza da história. O pai não ficou em sua casa esperando o filho voltar. Ele estava à espera. Ele nunca desistiu de seu filho, e sua visão de amor por ele era tão grande que, ao avistá-lo à distância, ele corre em direção a ele, algo impensável para um homem idoso da época. Na cultura da época, um homem de idade não correria, pois isso era considerado uma quebra de dignidade. Mas o pai não se importa com a sua honra, ele se importa com o filho. O pai abraça o filho com compaixão, sem esperar por palavras de desculpas formais. Ele beija o filho, e o amor que transborda do seu coração não se restringe a um simples gesto. Ele ordena que tragam as melhores roupas para ele, um anel para sua mão, um símbolo de autoridade e restauração, e sandálias para seus pés, mostrando que o filho não era mais um servo, mas estava sendo restaurado como filho. O banquete preparado para celebrar o retorno do filho é a última expressão de perdão, pois um bezerro gordo era uma oferta significativa, algo reservado para uma celebração de grande importância. Enquanto o pai e o filho pródigo celebram, o filho mais velho, que sempre havia permanecido fiel e trabalhado duro, fica do lado de fora, ouvindo a música e o som da festa. Ele não entende o que está acontecendo. Sentindo-se traído e injustiçado, ele se recusa a entrar. Ele se aproxima de seu pai e, com raiva e frustração, diz: Olha, há tantos anos te sirvo, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para fazer festa com meus amigos. Mas quando volta este teu filho, que devorou os teus bens com as meretrizes, mataste para ele o bezerro gordo. O filho mais velho está cego pela justiça própria. Ele se esqueceu de que o amor do pai não se baseia em méritos, mas em compaixão e graça. O pai, então, lhe responde com ternura, explicando que tudo o que ele tem também pertence ao filho mais velho. Porém, a razão para a festa é clara. Este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A parábola do filho pródigo nos ensina que Deus, como o pai da história, está sempre pronto para perdoar, restaurar e acolher aqueles que se arrependem sinceramente. Mesmo quando nos afastamos e erramos gravemente, o retorno é sempre possível. O pai não espera uma justificativa, mas um coração contrito. O perdão de Deus não é condicionado às nossas ações passadas, mas à nossa disposição de voltar. Além disso, a história também ensina sobre a misericórdia. O filho mais velho representa aqueles que, muitas vezes, se julgam justos por suas boas ações, mas se esquecem de praticar o amor e a compaixão. Ele se torna uma metáfora para aqueles que acreditam que merecem o amor de Deus por serem bons, mas que não compreendem a grandeza do perdão e da graça que Deus oferece, até mesmo para os que falharam gravemente. O Pai, assim como Deus, nos chama para entrar na festa, para nos alegrarmos quando um irmão ou irmã volta à sua presença. Não há lugar para o orgulho ou a condenação, mas para o amor incondicional e o perdão sem limites. Cada retorno é uma vitória, e cada vida restaurada, um testemunho do amor imenso e incondicional de Deus. A história do filho pródigo é um poderoso lembrete do amor incondicional e do perdão que Deus oferece a todos, independentemente de suas falhas. O pai, ao acolher o filho que se afastou, não apenas perdoa, mas restaura a sua posição como filho, mostrando que o arrependimento sincero tem o poder de transformar e reintegrar. Deus, assim como o pai da parábola, nunca desiste de nós,
mesmo quando nos afastamos ou tomamos caminhos errados. Ele está sempre à espera, pronto para nos acolher de volta com os braços abertos, sem nos condenar. No final, a parábola nos ensina que, em Deus, sempre há lugar para o arrependimento, para o perdão e para a reconciliação, pois Ele deseja que todos se voltem para Ele e vivam em seu amor e graça.